Eu estou vereadora pelo município de Goiânia, pelo PSDB, partido que eu presido, inclusive. Eu sou a primeira mulher a presidir o PSDB de Goiânia. Sou evangélica desde que nasci, da Assembleia de Deus. E, ao mesmo tempo em que eu acho oportuna a carta, eu sinto uma profunda tristeza de que ela tenha se feito necessária. Hoje, o presidente Lula mencionou que ele tem sempre que se explicar, e é muito triste, muito sintomático de um adoecimento da igreja brasileira, que o presidente Lula tem que se explicar sobre pautas que não deveriam ser a nossa prioridade, porque onde há milhões de famintos, ali deveria estar o coração da igreja. Onde há milhares e milhares de pessoas em processo de despejo, ali devia estar o coração da igreja. Entretanto, não é com essas pautas que a igreja evangélica brasileira tem pautado o debate e feito com que os candidatos tenham que dar explicações. Então, nesse sentido, eu vejo como um retrocesso até civilizatório, que em 2022, um candidato à presidência da República, que já governou o Brasil por 2 vezes, que melhorou significativamente a vida das famílias evangélicas, porque, como eu disse lá no ato de lançamento da carta, nós, famílias evangélicas, nós não somos uma maioria de Silas Malafaia, nós somos uma maioria de pessoas pobres, periféricas, e foi nos governos do presidente Lula que nós passamos a viver melhor, a comer melhor, a sonhar com a universidade. Então, eu vejo como um retrocesso civilizatório, como um empobrecimento humanitário e também de nossa fé, que nós estejamos, nesse momento, fazendo com que este homem tenha que explicar, tenha que dizer, através de carta, que não vai fazer banheiro unissex, por exemplo. Mas, se fez necessário, o Lula mostrou grandeza, um gesto de campanha importante, um compromisso importante com uma parcela muito significativa da população brasileira. Bom, Sakamoto, só antes de você fazer. Um dos pontos, né, levantados diante da carta, e acho que também um pouco vai ao encontro do que a senhora falou, é o seguinte: a gente vive, em tese, num Estado laico. O Estado laico não é um Estado contra a religião, mas é um Estado que abraça todas as religiões igualmente, né, que promove, né, que garante terreno para que as religiões possam crescer, possam florescer da forma mais livre possível. A senhora falou um pouco sobre a questão da natureza dessa carta, eu queria explorar um pouco isso. É claro que ela é importante diante da quantidade de notícias falsas que está correndo, mas o que significa, na avaliação da senhora, um candidato à presidência ter que efetivamente fazer uma carta como essa, né? Colocando uma série de pontos, né, de compromissos, em meio a uma série de outras pautas que, sem demérito para a questão da liberdade religiosa, mas como a senhora mesmo falou, temos uma população com fome, né, tem o desemprego, tudo isso. O que significa este momento em que houve um ato para a apresentação dessa carta, que significa que o primeiro colocado na eleição está tendo que fazer essa declaração: olha, não vou mexer com as igrejas, né? O que significa isso? Olha, Sakamoto, essa pergunta ela vai me exigir uma pequena digressão, porque a gente vai ter que entender alguns elementos que antecedem o que está acontecendo agora, né? Eu tenho dito que são 3 pilares que nos trouxeram até aqui. O primeiro deles é o distanciamento que a gente teve de determinados setores da esquerda que faziam uma interlocução pública com esse segmento evangélico. Eu cresci experimentando esse incômodo, com crentes se sentindo ofendidos, se sentindo humilhados, na medida em que a gente ouvia que todo pastor é ladrão, ou que a gente é alienado, ou que a gente tem a cabeça vazia e levada por qualquer líder que chegue. Tudo isso dentro de um espectro que é a fé, que é aquilo que motiva quem tem fé a viver, é a fé, sabe? Aí você ataca a motivação de vida das pessoas. Isso anos 90, início dos anos 2000, tanto que lá atrás o Lula precisou fazer esse movimento, porque já havia esse ressentimento. Mas ele conseguiu, a partir da política pública, a partir
dos pilares da política do governo, se aproximar dessas pessoas através das entregas de política pública. E, com isso, acalmou-se a desconfiança, o rancor, e esse rancor ele não é de todo equivocado. Eu, como filha de pastor, e de pastor pobre, eu sei o que ouvir as pessoas dizendo que meu pai era ladrão sem ter o que comer dentro de casa. E isso foi, aí a nossa vida foi melhorando, e ela foi melhorando dentro dos governos do PT, mas não houve uma interlocução política que fizesse essa transição de uma compreensão de que a vida está melhorando porque existe uma política pública trazida por esse governo, porque esse governo se preocupa com as pessoas que estão dentro dos lares evangélicos. Então, a entrega da política pública ela foi desassociada da entrega da construção de discurso, de demarcação de território, e quando se percebeu isso, já havia, e eu tenho mencionado sempre isso, a Damares, por exemplo, tem mais de 10 anos que a Damares fala atrocidades nos corredores do Congresso. Tem muito tempo que o ovo dessa serpente vem sendo chocado para a gente chegar nesse ponto. E foi um pouco tardia essa percepção, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os líderes evangélicos estabelecidos, os maiores, eles sempre foram governistas. Então, eles sempre tiveram com Lula e Dilma. Eu, como filha de pastores, sobrinha, prima de pastores, eu vi esses mesmos pastores que hoje estão com Bolsonaro atacando o PT, defendendo Lula, defendendo Dilma. Você deve se lembrar que houve uma crise ali por volta de 2012, 2013, por causa de umas declarações do Gilberto Carvalho no Fórum Social Mundial. E o bispo primaz da minha igreja, Assembleia de Deus, Manuel Ferreira, pegou o Gilberto Carvalho pela mão e foi de estado em estado, dizendo, olha, não é assim, a Dilma é nossa amiga, etc. e tal. E aí, só que isso acontecia nas lideranças, e como eu disse anteriormente, isso não virava conversa de congregação, isso não virou um entendimento congregacional. E quando veio a Lava Jato abriu a porta moral para dizer, olha, essas pessoas nos ajudaram muito, o PT realmente fez com que a gente comesse melhor e tudo, mas eu não vou sentar com ladrão. Então, todo aquele ressentimento que a gente estava começando a aplacar, a Lava Jato veio como um start e abriu as portas dessa pauta moral. Porque você pensa que nós estamos em 2022, em 2016, no auge do lavajatismo, você não via os crentes falando de kit gay, nem de banheiro unissex. O que você viu os crentes dizendo? Nós temos moral, nós temos ética, a Bíblia condena a desonestidade, então não tem como a gente ficar no PT, votando no PT aí. Então, por não ter sido feito um trabalho de base, de reconciliação, que não fosse através dos programas sociais, que fosse política mesmo, quando veio a Lava Jato, o terreno estava pronto para ela ser fertilizada, né? E a partir daí, todas as outras pautas morais entraram na esteira da Lava Jato. E terceiro e último, foi a dificuldade de aplicar uma política de segurança pública eficaz. Porque, como diz o Mano Brown, o presidente Lula botou televisão cara, botou celular, carro popular na mão do pobre, esqueceu de botar a polícia na rua do pobre, aí nasceu o pobre de direita. Esse exemplo ele vale muito para as nossas congregações de fé, que é aquela irmã do círculo de oração que está trabalhando como diarista, e ela foi e comprou um celular, e ela está pagando em 20 vezes esse celular, e ela é roubada no ônibus. Ela não consegue pensar, eu tenho que ter misericórdia. Ela pensa, meu Deus, tem que prender esse moleque mesmo, eu estou dentro desse ônibus, eu acordei 6 horas da manhã, e olha Vereadora. que está acontecendo. Então, essa ausência de comunicação sobre segurança pública também. Então, esses 3 pilares foi que empurraram os evangélicos e fizeram com que os evangélicos caminhassem, porque nós temos responsabilidade nisso, para o colo do falso moralismo que hoje está pautando o debate eleitoral. A senhora pontua como falso moralismo, e o que a senhora acha desse uso da religião, como faz o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, né, que ora parece ser católico, ora parece ser evangélico, flutua, né, entre todos os públicos, numa tentativa de conseguir votos, né? Como é que a senhora avalia essa posição dele? Eu tenho plena convicção
que se nos últimos 30 anos a Igreja Evangélica Brasileira tivesse focado mais no estudo bíblico, no conhecimento detido e profundo do Evangelho, Bolsonaro não estaria se criando em nosso meio, porque basta confrontar a sua prática, a sua retórica, tudo que ele representa com as Sagradas Escrituras, que ele não se sustenta. Acontece que ele opera por uma lógica emocional que tem feito do bolsonarismo uma nova prática de fé, e é isso que é a grande ameaça. Quando dizem o Lula vai fechar as igrejas, eu digo quem está fechando as igrejas é o Bolsonaro, porque igreja não é o templo, igreja é a comunhão entre as pessoas, e eu nunca vi uma igreja tão dividida, eu nunca vi uma igreja em processo de... A igreja está se fagocitando, então as pessoas que sempre comungaram da mesma fé, que sempre fortaleceram umas às outras numa relação comunitária, não estão olhando na cara uma da outra. Lá em Goiânia, o irmão deu um tiro no outro dentro do culto. Então, isso é fechar igrejas, sabe? Então, eu tenho dito muito e repito, o que tem acontecido é que o bolsonarismo tem tomado contornos de fé, tem se exigido de nós que a gente se converta ao Bolsonaro, como se o sacrifício de Jesus na cruz não fosse suficiente, e vai ser preciso muito mais do que ganhar a eleição, vai ser preciso resgatar uma prática de fé que tenha Jesus no centro. Só para fazer uma última consideração, acho que nosso tempo está acabando, mas eu conversei com uma pessoa de uma igreja evangélica neopentecostal do Campo Limpo, da periferia de São Paulo, onde eu cresci, inclusive, e ela falou a seguinte frase, eu vou ler que ela é curta, essa é a seguinte declaração, né? Até botei no meu texto de hoje. Cheguei a mentir dizendo que vou votar no presidente porque fico com medo, né? A gente vê como está sendo tratado quem vota no Lula na igreja. Tem gente aqui que deixou de vir porque se sentiu ameaçado. Pô, Deus é amor, não é isso não. Né, essa declaração dessa pessoa, e essa declaração não é a única, a gente tem visto declarações semelhantes, né, no meio evangélico, de pessoas que têm se sentido meio irritado com o fato de que vai até a igreja para procurar paz, para procurar conforto, e encontra um púlpito hiperpolitizado, digamos assim, né? A senhora agora colocou mesmo que existe independentemente do que aconteça na eleição, essa situação não vai voltar, não vai voltar ao que era de uma hora para outra. O que a gente precisa fazer? O que precisa ser feito? Quem precisa fazer para, digamos, baixar a fervura e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que conforme o Evangelho de Mateus? A minha mãe é missionária da Assembleia de Deus, ela tem 62 anos, e pastores que foram alunos dela estão dizendo agora que ela é diabólica por ela não votar no Bolsonaro. Não é nem que ela declarou voto no Lula, não, é só por ela dizer que não vota no Bolsonaro. Então, isso é muito mais do que a irritação, né? Você mencionou, você usou essa expressão irritação. Não, é um adoecimento. As pessoas estão apavoradas, elas estão com medo de professarem um voto, porque virou uma profissão de fé, mais ou menos assim, um voto e serem achincalhados entre suas comunidades. Eu vou dizer, da minha experiência, precisa que nós, que compreendemos isso, permaneçamos dentro das nossas comunidades. Eu tenho total amor pelos que se dizem desigrejados hoje, mas eu tenho feito um apelo para quem aguentar, quem tiver o couro duro, permanecer dentro das suas comunidades, porque as nossas comunidades precisarão passar por um amplo processo de restauração do que restar, Sakamoto, porque nós estaremos em frangalhos após esse processo, e se igreja é comunhão, vai ser entregando comunhão, onde nós recebemos acusação, é que nós conseguiremos voltar a ser igreja como nós éramos há um tempo atrás.